Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Aberta Online, e no vídeo de hoje, vamos responder a um quiz bíblico com 30 perguntas de níveis fácil, médio e difícil. Vamos testar os seus conhecimentos, e ver se você realmente conhece a Bíblia Sagrada? Já vai anotando quantas perguntas você consegue acertar, e no final do vídeo deixe nos comentários. Mas antes, se inscreva no nosso canal, e deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas, assim, você estará nos ajudando na nossa missão de divulgar a palavra de Deus. Vamos para o quiz. Pergunta 1. O que disseram os apóstolos ao verem Jesus andando sobre o mar? Alternativa A. Misericórdia. Alternativa B. É um fantasma. Alternativa C. Aleluia. Alternativa D. Glória a Deus. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. É um fantasma. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Mateus capítulo 14 versículo 26. Pergunta 2. Quem foi o pai de Isaque? Alternativa A. Jacó. Alternativa B. Edom. Alternativa C. Abraão. Alternativa D. Terá. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Abraão. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Gênesis capítulo 21 versículo 3. Pergunta 3. Quem pulou de alegria no ventre da mãe? Alternativa A. Jesus. Alternativa B. João Batista. Alternativa C. Isaque. Alternativa D. Jacó. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. João Batista. Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Lucas capítulo 1 versículo 44. Pergunta 4. Quem desejou comer a comida dos porcos? Alternativa A. O filho pródigo. Alternativa B. Saul. Alternativa C. O endemoniado gadareno. Alternativa D. João Batista. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. O filho pródigo. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Lucas capítulo 15 versículo 16. Pergunta 5. Na transfiguração, quais discípulos estavam com Jesus? Alternativa A. Pedro, João e Mateus. Alternativa B. Pedro, João e André. Alternativa C. Pedro, João e Judas. Alternativa D. Pedro, Tiago e João. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Pedro, Tiago e João. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou, em particular, a um alto monte. Mateus capítulo 17 versículo 1. Pergunta 6. João Batista batizava em que rio? Alternativa A. Rio Nilo. Alternativa B. Rio Eufrates. Alternativa C. Rio Jordão. Alternativa D. Rio Tigre. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Rio Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Mateus capítulo 3 versículo 6. Pergunta 7.
Quem é considerado o pai da fé? Alternativa A: Abraão. Alternativa B: Noé. Alternativa C: Moisés. Alternativa D: Adão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: Abraão. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Gênesis capítulo 15 versículo 6. Pergunta 8. Quem ouviu Deus falando de dentro do fogo? Alternativa A: Abraão. Alternativa B: Moisés. Alternativa C: Elias. Alternativa D: Daniel. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B: Moisés. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Êxodo capítulo 3 versículo 2 ao 4. Pergunta 9. Por qual motivo 3 jovens foram condenados à fornalha de fogo? Alternativa A: não adorar a imagem. Alternativa B: oraram a Deus. Alternativa C: não comer carne. Alternativa D: beber vinho. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A: não adorar a imagem. Mas alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Daniel capítulo 3 versículo 12. Pergunta 10. Quem é chamado na Bíblia como o príncipe da paz? Alternativa A: Lúcifer. Alternativa B: Miguel. Alternativa C: Jesus. Alternativa D: Moisés. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C: Jesus. Porque um menino nos nasceu. Um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9 versículo 6. Pergunta 11. Qual foi o castigo de Adão por desobedecer a Deus? Alternativa A: viver separado de Eva. Alternativa B: trabalhar numa terra amaldiçoada. Alternativa C: trabalhar cuidando de animais. Alternativa D: viver separado dos filhos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B: trabalhar numa terra amaldiçoada. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Gênesis capítulo 3 versículo 17 ao 19. Pergunta 12. Qual foi o castigo de Eva por ter desobedecido a Deus? Alternativa A: teria que ficar grávida. Alternativa B: dores na menstruação. Alternativa C: ficou presa com a serpente. Alternativa D: dores no parto. Tempo para pensar.
A resposta certa é a letra D. Dores no parto. À mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Gênesis capítulo 3 versículo 16. Pergunta 13. Qual é o começo da sabedoria? Alternativa A. O temor do Senhor. Alternativa B. O amor ao Senhor. Alternativa C. Estudar as Escrituras. Alternativa D. Orar e jejuar. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. O temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Salmo 111 versículo 10. Pergunta 14. Quem escreveu a Epístola a Tito? Alternativa A. Pedro. Alternativa B. Paulo. Alternativa C. Tito. Alternativa D. Timóteo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Paulo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Tito capítulo 1 versículo 1. Pergunta 15. A quem Deus ordenou que sacrificasse seu filho? Alternativa A. Jacó. Alternativa B. Davi. Alternativa C. Abraão. Alternativa D. Moisés. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Abraão. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Gênesis capítulo 22 versículo 2. Pergunta 16. Qual era a idade de Noé quando o dilúvio das águas veio sobre a terra? Alternativa A. 200 anos. Alternativa B. 300 anos. Alternativa C. 500 anos. Alternativa D. 600 anos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. 600 anos. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Gênesis capítulo 7 versículo 6. Pergunta 17. Como se chamava o filho de Cã? Alternativa A. Enoque. Alternativa B. Canaã. Alternativa C. Jafé. Alternativa D. Lameque. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Canaã. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Gênesis capítulo 9 versículo 18. Pergunta 18. Quem foi o homem mais paciente da terra? Alternativa A. Enoque. Alternativa B. Daniel. Alternativa C. Abraão. Alternativa D. Moisés. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Moisés. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Números capítulo 12 versículo 3. Pergunta 19. Qual das 12 tribos de Israel serviu como sacerdote? Alternativa A. Efraim. Alternativa B. Benjamim. Alternativa C. Levi. Alternativa D.
Judá. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Levi. Naquela ocasião o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar perante o Senhor a fim de ministrar e pronunciar bênçãos em seu nome, como se faz ainda hoje. Deuteronômio capítulo 10 versículo 8. Pergunta 20. Quem foi o sumo sacerdote que cuidou de Samuel? Alternativa A. Eli. Alternativa B. Eleazar. Alternativa C. Urias. Alternativa D. Josafá. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Eli. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. 1 Samuel capítulo 3 versículo 1. Pergunta 21. Quantas taças da ira de Deus foram derramadas em Apocalipse? Alternativa A. 6 taças. Alternativa B. 12 taças. Alternativa C. 7 taças. Alternativa D. 10 taças. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. 7 taças. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Apocalipse capítulo 16 versículo 1. Pergunta 22. Quem jurou não comer nem beber enquanto não matassem Paulo? Alternativa A. Os judeus. Alternativa B. Os gregos. Alternativa C. Os romanos. Alternativa D. Os fariseus. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Os judeus. Na manhã seguinte os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Atos capítulo 23 versículo 12. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber o seu nome e de qual estado você é. Então escreve aí nos comentários pra gente saber. Pergunta 23. Que rei morreu de uma doença nos pés? Alternativa A. Assuero. Alternativa B. Saul. Alternativa C. Asa. Alternativa D. Acabe. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Asa. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e descansou com os seus antepassados. 2 Crônicas capítulo 16 versículo 12 e 13. Pergunta 24. Qual era o nome dos encantadores egípcios que tentaram imitar os milagres de Moisés? Alternativa A. Janes e Jambres. Alternativa B. Castor e Pólux. Alternativa C. Júpiter e Mercúrio. Alternativa D. Zeus e Hermes. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Janes e Jambres. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. 2 Timóteo capítulo 3 versículo 8. Pergunta 25. Em qual ilha Paulo foi picado por uma víbora venenosa? Alternativa A. Ilha de Chipre. Alternativa B. Ilha de Malta. Alternativa C. Ilha de Patmos. Alternativa D. Ilha de Creta. Tempo para pensar.
A resposta certa é a letra B. Ilha de Malta. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Paulo ajuntou um monte de gravetos, quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Atos capítulo 28 versículo 1 e 3. Pergunta 26. Que homem foi levantado por Deus para profetizar contra Israel? Alternativa A. Ezequiel. Alternativa B. Jonas. Alternativa C. Jeremias. Alternativa D. Joel. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Ezequiel. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra Jerusalém e pregue contra o santuário. Profetize contra Israel, dizendo-lhe, assim diz o Senhor, estou contra você. Empunharei a minha espada para eliminar tanto o justo quanto o ímpio. Ezequiel capítulo 21 versículo 1 ao 3. Pergunta 27. De que foi feito a casa de Jezabel e Acabe? Alternativa A. De mármores. Alternativa B. De ouro. Alternativa C. De prata. Alternativa D. De marfim. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. De marfim. Os demais acontecimentos do reinado de Acabe, e tudo o que fez, o palácio que construiu com revestimento de marfim, e as cidades que fortificou, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. 1 Reis capítulo 22 versículo 39. Pergunta 28. Quantos anos acrescentou o Senhor Deus a Jó? Alternativa A. 100 anos. Alternativa B. 130 anos. Alternativa C. 140 anos. Alternativa D. 70 anos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. 140 anos. Depois disso Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a quarta geração. Jó capítulo 42 versículo 16. Pergunta 29. Segundo a Bíblia, o que quer dizer Raboni? Alternativa A. Sacerdote. Alternativa B. Mestre. Alternativa C. Pai. Alternativa D. Deus. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Mestre. Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Raboni. Que significa mestre? João capítulo 20 versículo 16. Pergunta 30. Quem quase provocou um massacre de uma nação por se recusar a fazer saudação? Alternativa A. Davi. Alternativa B. Naamã. Alternativa C. Mardoqueu. Alternativa D. Ageu. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Mardoqueu. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. Ester capítulo 3 versículos 5 e 6. Quantas perguntas você acertou neste quiz? Conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, ele é muito importante, assim, você nos ajuda a divulgar esse vídeo e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui. Que Deus te abençoe abundantemente, e até o próximo quiz.